Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje é dia 29 de julho de 2019. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Jason Luiz, da Igreja de Nova Vida de Piedade. Então vou colocar aqui para vocês, né, o título da mensagem: Aprendendo a Dizer Não. Opa, acho que assim tá bom, né? Show. Tá bom, então vamos continuar aqui, tá, amados? Pena que tá baixo, né? Mas tomara que dê pra ouvir. Com eles, meu amigo tá bem, e toda vez que encontra comigo, olha, viu, você não quis desfrutar. Mas um não me trouxe tanta paz, apesar das dificuldades, que hoje, quando eu olho para trás, eu até me admiro de mim, humildemente. Eu até me orgulho da minha humildade naquela época de dizer não para uma situação dessa. Porque às vezes a gente diz sim, irmãos, porque, olha, vai resolver minha situação, vai resolver minha situação. E você diz sim. Você já foi num banco precisando de dinheiro e o banco diz, tem 10 mil disponível para o senhor. 10 mil, meu Deus, eu precisava de 8. 10 resolve, não sobra dinheiro para fazer uma reforma em casa ou melhorar ali. Então, 10 mil, olha, isso vai pagar aí 36 prestações de 50. Assina aqui. E você diz, é Deus, o banco tem 10 mil liberado para mim assim, e você assina, você nem quer saber o valor da prestação. São 60 prestações de 300 reais. 300 eu pago. Depois você vai ver quanto você pagou. Os 10 mil viraram 30 mil. E sabe o que acontece? Você pega os 10 mil, ele desaparece da sua mão rapidinho. Quando chega o primeiro boleto dos 300, você diz, Satanás, sai do meu caminho. Isso não vem de Deus. Isso nasceu no quinto dos infernos, esse empréstimo. Porque você não analisou na hora e não soube dizer não. E o gerente disse, não, você não precisa dos 10? Não, eu preciso. Mas eu não vou entrar nisso aí, eu não vou entrar. Porque depois, se você voltar lá e quiser negociar a dívida, acabou, nós não resolvemos o seu problema. Não temos os 10 que o senhor precisava. Paga essas prestações aí, entendeu? Agora vai pagando devagarzinho, porque vai ter muito tempo para pagar. Você não disse não, e agora você amarga a dor de não ter dito não na hora certa. Dizer não, irmãos, é muito difícil. É muito difícil. Diga não para um noivado de 7 anos. Prepare-se. E a hora que ele chegar todo imponente, diz, amor, tem um negócio para te dizer. Ele diz, escolheu o lugar do casamento. Não, a gente não vai casar mais. Diga isso, vê se é fácil. Não é fácil. Diga não em qualquer área da sua vida e você vai sentir o quanto isso dói. Mas a Bíblia nos ensina que em algumas situações nós não podemos dizer outra coisa a não ser não. Você tem que aprender a encher o peito e dizer não. E tem que falar. Olha, nisso eu concordo com ele, né? Tem coisas que a gente realmente tem que falar não, sim. Tá certo? Mas aí tudo ele tá falando no físico. Então vocês estão vendo que ele tá enrolando, falando no físico. Mas eu quero ver o que é o não no espírito para ele. Porque com certeza, amados, dizer não na Bíblia, como ele está falando que a Bíblia tem, nos ensina a dizer não, ele está falando tipo como se fosse uma coisa no espírito. Mas mesmo ele falando uma coisa no espírito, ele vai falando no físico. Por quê? Porque ele não conhece o espírito, o caminho do espírito. Porque o caminho do espírito é Yahushua. Só que o caminho que eles vão não é no espírito, que é Yahushua, mas o caminho que eles vão é no físico, que é a religião. Então vamos ver o que ele vai falar. Falar um não forte para quem quer que esteja do outro lado entender. Ele está dizendo não. Você já viu que o inimigo se faz de surdo? O inimigo, quando te atenta, você diz não. Ele faz assim, mas ele fica por perto de novo. E daqui a pouco você vê, ele está do ladinho de novo. Você tem que dizer não algumas vezes. Quem sofreu com um vício e veio para Jesus e foi liberto, sabe do que eu estou falando. De vez em quando o vício parece que visita a sua casa, a sua vida. Você tem que dizer, sai de mim, eu não faço mais isso. Daqui a pouco você sente de novo, sente o cheiro. Quem fumou e não fuma mais, meu Deus, um cheiro de cigarro dentro de casa. O que é isso? Daqui a pouco você já está inalando, olha, você tem que dizer, não, eu não faço mais isso. Você tem que deixar claro para o inimigo que você está liberto, que você saiu daquilo. Algumas vezes tem que se dizer não, 3 ou 4 vezes, para que ele entenda, realmente ele não quer mais. A gente tem que aprender a dizer não. E há um texto na sua Bíblia, segundo o livro de Samuel, capítulo 24,
Eu quero que você abra, porque eu quero falar sobre dizer não essa noite. 2 Samuel 24, 23. Quando é que nós temos que dizer não? Olha o que diz o texto. Você que é estudante da Bíblia já achou. Segundo livro de Samuel vem logo depois do primeiro livro de Samuel. A primeira parte da Bíblia no Velho Testamento. 2 Samuel 24 e 23. É um texto conhecido quando o anjo do Senhor, que vinha matando muita gente por conta do recenseamento que Davi tinha feito, esse anjo, pelo clamor de Davi, ele para em cima da propriedade de Araúna. E Davi corre lá porque ele quer oferecer ao Senhor um altar em agradecimento, porque o anjo não está matando mais ninguém. Chega lá, Araúna está trabalhando com sua família, vê o rei chegar e ele pergunta: a que devo a honra dessa visita? E Davi diz para ele: o anjo do Senhor parou com a mortandade aqui em cima da sua propriedade, eu preciso comprar esse pedaço de terra para fazer um altar ao Senhor em agradecimento. E olha o que acontece. Verso 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a peiragem dos bois para lenha. Tudo isso, ó rei, diz Araúna. Araúna oferece, tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: e que o Senhor teu Deus te seja propício. Araúna, quebrantado pela visita do rei, e porque ele também sabia de que muita gente estava morrendo por conta do anjo do Senhor que estava trazendo morte pelo pecado de Davi, quando ele soube que o anjo não estava matando mais ninguém e a mortandade tinha cessado, ele queria participar. E quando Davi vem na casa dele e diz: eu quero comprar esse pedaço de terra para oferecer um altar ao Senhor, Araúna falou: não tem que comprar nada, eu vou dar essa terra para o rei. Ele falou: não, mas eu tenho que construir um altar, eu dou a aparelhagem dos bois como lenha. Não, mas eu preciso de bois, eu dou os bois. Olha o versículo 24, o que diz Davi. Porém o rei disse a Araúna: não. Diga não. Não, senão aí não conversa. 1, 2, 3. Aí, isso é não. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Então vamos ver aqui, 2 Samuel, né? 2 Samuel 24, né, que ele falou, não é isso? 24. Hum. 23. Tá. Vamos ver aqui. Peraí. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser, ofereça o sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debrulhador e o jugo de bois para a lenha. Ó rei, eu te dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. Veja, dinheiro, na época existia. Eles falam que dá dízimo em dinheiro porque na época não existia, vocês vejam bem. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocausto de sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Veja, esse anjo que destruiu era Terrom. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Recenseamento do povo de Israel. Recenseamento. Eu não sei se é recenseamento. Não. Deixa eu ver aqui. Recenseamento. Vamos ver se é assim. Gente, esqueci como se escreve. Peraí, gente, que horror. Recenseamento. Vamos botar assim. Recenseamento, porque eu esqueci como se escreve, gente. Eu tô muito esquecida. Recenseamento do povo na época de Davi. Bíblia. Eu tô querendo mostrar aqui uma coisa a vocês interessante. Vamos ver.
Ah, recenseamento, tá. Que absurdo. Tá. Ó. Vamos lá. 1 Crônicas 21. Veja bem. E 2 Samuel 24. Vamos ler aqui o 2 Samuel 24 primeiro, como é que diz? Vou mostrar aqui uma coisa aqui a vocês. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar ao povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroê, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade, de lá para Jazar. Gileade e Cádiz dos Hititas, chegaram a Dan, Jaã e as proximidades de Sidom. Dali, seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até a Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou-se ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar. Em Judá, 500.000. Depois de contar ao povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, imploro que perdoes o pecado de teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vai dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Olha só maldição, ó. 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, tudo 3, olha. Ou 3 dias de praga em sua terra. Veja bem. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan e Berseba. Vocês vejam que é o Deus que matava? Terrom, o Deus morte. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar na eira de Araúna, hoje de Jebuseu. Vocês vejam que Yahweh nunca pediu para ninguém sacrificar nada. Isso está escrito. Até mesmo em Hebreus, Yahweh já fala: sacrifícios e holocausto não agradou o Senhor. Né? Yahweh nunca pediu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira, e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e ofereça onde sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a sua oferta.
Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto pelo que não me custe nada. Davi comprou, pois, a ele os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Agora vamos ver aqui o outro aqui. Segundo Samuel 24, agora aqui está em Crônicas, né? Primeiro Crônicas 21. Vamos ver aqui, ó. É o mesmo, tá, amados? Segundo Crônicas 21. Vamos ver o que diz aqui em Segundo Crônicas. Aqui tá falando o anjo do Senhor, né? O Senhor. Vamos ver aqui, ó. Peraí, é Segundo Crônicas ou primeiro? Primeiro Crônicas 21. Ó, Primeiro Crônicas 21. Veja, aqui em Israel, olha só, em 1 Israel, olha só, 2 Samuel, vamos botar aqui 2 Samuel somente para a gente conferir, olha só, verso 1. Samuel, cadê você? Ó, 2 Samuel, né, 24, que ele leu, 1. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Aqui está falando o Senhor, tá? Senhor, então vocês vejam que aqui está falando o Senhor. Agora a mesma história, aqui, ó, em 1 Crônicas, ó, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o recenseamento do povo. Satanás, Terrom. Vocês vejam bem. É o mesmo texto, amados. Vamos ler? Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: vão e contem aos israelitas, desde Bersebe até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Veja. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Porque o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu. Percorreu todo Israel, então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi. Veja, aqui ele está falando outro número, né? Mas vocês vejam que se trata da mesma história. Se trata da mesma história. Veja. Então, disse Davi a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado de teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi. Veja, esse Senhor é quem? Que disse a Gade? Satanás. Que aqui está o Senhor, em 2 Samuel, mas é o mesmo texto, amados, vocês podem ver. E que é Satanás? Terrom. Cadê? O Senhor disse a Gade, vidente de Davi: vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha. Veja, se não é a mesma coisa. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Veja, aquele que me enviou foi quem? Foi Terrom, Satanás, que está ali, Satanás.
Então vocês veem que eles traduziram em 2 Samuel como Senhor, como se fosse Yahweh, mas aqui ele diz claramente que foi Satanás. Então vocês vejam quem é o Deus que agia no Antigo Testamento, matando as pessoas, que é Satanás, que na verdade o nome dele é Terrom. Então vocês vejam, Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, mas não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. Não bateu com que está os 70.000 que morreram em 2 Samuel? Vocês viram que foram 70.000 que morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou. Vocês vejam que eu estou lendo 2 Crônicas. O primeiro que a gente leu, o primeiro que a gente leu foi 2 Samuel. Foi o que esse homem aí, que se diz pastor, Jason, ele citou o 2 Samuel, veja bem. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Aqui ele está orando a Terrom, pensando que é Yahweh, porque Davi ele foi enganado por Terrom. Terrom enganou Davi, se passando por Yahweh, e Davi não conhecia a Yahweh, por isso que ele foi enganado, né? Então, porque ele adorava tanto a Yahweh quanto a Terrom, por quê? Porque Terrom enganava Davi. A diferença é essa, porque se Davi conhecesse realmente Yahweh, ele não seria enganado por Terrom, entende? Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na eira de Araúna, no Jebuseu. Quem pediu para construir um altar? O Senhor. Quem é o Senhor? Satanás, Terrom. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debrulhando o trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso, chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para que eu construir no altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir a lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. Veja, estava falando de prata. Aqui está falando de ouro, mas era o dinheiro naquela época. O ouro ou a prata era dinheiro. Tá certo? Então vamos lá. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocausto. Quem foi esse Senhor que Davi invocou? E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocausto estavam em Gibeon, mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Então vocês vejam que se trata do mesmo texto, só que aqui está Satanás e no outro eles traduziram o Senhor. Mas na verdade foi Satanás, Terrom, que matou o povo. Tá certo? Não foi Yahweh, porque Yahweh, ele não mata ninguém. Tá certo? Ele não aceita, ele não faz nada disso. Tanto que aqui tem uma parte aqui que diz aqui, ó. Quem citou Davi a realizar o censo de Israel? Deus ou Satanás? Porque se trata do mesmo texto como a gente viu, tá? Então vamos lá.
Deixa eu tirar aqui para não ficar muita coisa. E vamos continuar aqui o que o moço está falando aqui, né? Quando é que você tem que dizer não? Quando o seu serviço a Deus ou aos outros não te custar nada. Ah, mas se Deus ajudou, se Deus pôs um Araúna no meu caminho que quer dar tudo, Deus sempre ensinou para nós na sua palavra, assim como Ele se sacrificou dando o seu Filho por nós, que o nosso serviço a Ele e por Ele a outras pessoas sempre vai nos custar algo. Mas qual é o nosso serviço a Ele? Porque o serviço que ele vai falar aqui a ele são essas práticas religiosas de ir num templo físico, de adorar a Deus aqui no físico, como essas pessoas estão fazendo, de dar dízimos e ofertas. Mas ele não pede isso. Ele não pede. O que ele pede é que nós adoremos ele espírito e verdade. E ele mesmo diz que não requer nada de nossas mãos, porque ele mesmo nos deu a vida, o ar para respirar e tudo que nós necessitamos. É ele que nos dá. Então vocês vejam bem como é que foge do que está na Escritura. 3 ou 4 entenderam o que eu falei agora. O teu serviço ao teu Deus e às pessoas tem que te custar alguma coisa. Davi podia dizer, se o Senhor te tocou, meu querido, glória a Deus. Então passa para cá esses bois, essa madeira, eu vou oferecer. O que custaria Davi? Nada. Davi falou, quero comprar pelo preço que vale. Não é regatear, não. É faz um desconto para o rei, é para o Senhor, é para o Senhor. Não. Ele disse, eu quero comprar a propriedade, eu quero comprar os bois, eu quero comprar a lenha, eu vou pagar o preço de tudo para oferecer ao Senhor. E virou testemunho. Por que nós estamos contando isso hoje? Porque Davi foi excelente no que ele fez e disse não quando ele podia oferecer ao Senhor algo, precisava oferecer algo e ele não quis fazer de graça. Quando você tem... Então você veja, ele está dando um exemplo de Davi, né? Que Davi ofereceu o holocausto ao Senhor, mas o Senhor a gente viu que foi a Terron, Satanás, que na Bíblia está como Satanás. Mas ele está falando isso para, né? Jogar no campo espiritual, porque no campo espiritual que para eles são os atos físicos, de atos religiosos, mas que na verdade não tem nada de espiritual nisso, porque é tudo físico. Porque o que o Pai pede de nós é adoração em espírito e em verdade. E para a gente adorar o Pai em espírito e em verdade, nós temos que ser o templo e não ir a um templo. Nós temos que seguir o caminho que é Yahushua e não no caminho da religião. Nós temos que ouvir o pastor que é Yahushua, não o líder religioso. Então é diferente. Vamos ver o que ele vai falar. Tem que servir ao Senhor. Entenda, vai te custar algo. Vai dizer não para o seu corpo. Você veio para o culto da manhã. Quem sabe alguns aqui serviram no culto das 8, serviram de manhã no culto das 10h30, e aí de tarde, depois de almoçar aqui na igreja, até trabalhar na igreja, seu corpo mandou um recado para você. Estou indo para a cama. Seu coração, seu espírito falou, tem culto hoje à noite. Sua mente disse, pondera, servo. Você é humano. Deus entende. Sua carne está cansada. E sua carne te pedia para ir para a cama. E seu espírito te lembrava, tem culto à noite. E você teve que dizer não para alguém. Ou não para o espírito, se você vê que você não disse não para ele. Ou não para a carne, não vai dar agora. Eu vou tirar um soninho só de meia hora, eu não vou dormir agora, eu vou dormir mais tarde. Para servir ao Senhor sempre vai nos custar algo. Sempre. Então vocês vejam que ele está levando a mensagem, ele primeiro começou falando, aprendendo a dizer não, né, para as pessoas e tal, né, como psicologia, para levar a mensagem, não dizer não para você, ou seja, para você dizer não a você, e dizer sim à religião, a atos religiosos. Vocês estão vendo por onde está indo a mensagem, ou seja, a pessoa foi para o culto 8 horas, e depois teve o culto das 10h30, e a pessoa ficou, e aí a pessoa ficou cansada, queria dormir, né, queria descansar, mas teve que dizer não ao corpo, ou seja, ele está dizendo não à carne, a carne que ele está falando é o corpo que está cansado, ou não ao espírito. Só que, na verdade, ele disse não a carne que é o corpo, mas disse sim à carne, que o espírito não está aqui. Porque eles estão na visão carnal, eles precisam de ir no templo para ouvir um homem de Deus aqui falando da parte de Deus.
Então vocês vejam que ele não está falando nada do espírito. Porque o espírito é no entendimento, não é no físico. Então aqui as pessoas disseram não para si, para o seu cansaço, foram para a igreja cansada, né? A pessoa vai para a igreja cansada, exausta, com vontade de descansar. Por quê? Porque disse não para o seu corpo que está cansado, para dizer sim para a visão carnal, porque na verdade eles não estão na visão espiritual, eles estão na visão carnal. Então vocês vejam o engano da religião. Vamos continuar aí. Primeiro começa aí o dizer não, que é tipo, você está cansado, mas você vai dizer não. Não, eu vou para a igreja. Eu estou cansada, mas o meu corpo não tem direito a descanso. Então eu vou para a igreja e acabou. Não para o corpo, não para si, para você ir para a igreja, para cumprir atos religiosos. Então você tem que dizer não para você e sim para atos religiosos. E sendo que na escritura o Altíssimo não aceita atos religiosos, ele aceita adoração em espírito e em verdade, ou seja, é no entendimento. Vamos continuar aqui, mas o não que ele vai dizer aqui? Que eu já estou imaginando, né? Já estou aqui imaginando que ele vai levar mensagem para isso, ou seja, você está com você está com uma conta para pagar, né? E aí você tem o dia do dízimo e você tem a conta da luz para pagar. E eu não tenho como pagar a conta da luz. Se eu pagar a conta da luz com dízimo, eu vou estar roubando de Deus. Então, aí o que vai ser? Eu vou dizer não para a conta de luz, vou ficar sem luz para poder dizer sim para pagar o dízimo na igreja. Tipo assim, ele vai levar mensagem a esse lado, você está entendendo, gente? É nesse lado que ele vai levar. De você dizer não para as circunstâncias porque você está passando e dizer sim para a obra de Deus, que a obra de Deus que eles falam aqui são atos religiosos, que na verdade não é a obra de Deus. Porque como a gente já leu, né? Qual é a obra de Deus que a gente leu? A obra de Yahweh é que a gente creia naquele que o Pai enviou. A obra de Yahweh é que a gente creia em Yahushua. A gente crê que Yahweh enviou Yahushua. Essa é a obra, tá? Agora aqui não, aqui ele está ensinando que a pessoa tem que dizer não para si, para sua vontade, né? E dizer sim para a religião, para atos religiosos. Vamos continuar. Se o seu serviço a Deus não te custa nada, ele não tem valor. Você tem que aprender a dizer não. Eu quero hospedar o irmão na minha casa. Glória a Deus. Vou hospedar o irmão na minha casa. Quantos quartos você tem na casa? Você tem uma casa de 20 quartos. E você tem 10 empregados. O irmão que você está hospedando fica num dos quartos que você nem sabe. Os empregados que atendiam os 15 da família atendem mais um, que é esse que está na sua casa. O que isso alterou a sua agenda? Nada. Nada. Isso nem contou lá em cima. Sabe o que conta? É quando mexe na sua agenda. É quando tem que te tirar da rota. É quando você vai ter que chegar em casa e dizer, amor, cozinha mais um negócio aí. Mas agora é que você fala, tem esses homens que fazem isso. Não é? Que avisam a esposa quando ele abre a porta e ela vê uma pessoa junto com o marido e fala, amor, adivinha quem eu trouxe para almoçar com a gente? E a irmã fala assim, que alegria! Mas esse que alegria você não entendeu. Vou traduzir para você o que ela está dizendo. Me lembra de te matar depois. Quando ela fala, que alegria! Essa frase tem outro significado. Num dialeto específico, está dizendo, me lembra de te matar depois. Você que não entendeu ainda. Aí ela fala, claro que sim, irmão. Aquele claro que sim é outra frase. Claro que sim. Ela está olhando para você e dizendo, com o quê? Porque o que ela tinha, ela já preparou para você. Mas você diz, minha esposa é assim, ela sempre preparada. E ela vai inventar alguma coisa. Essa invenção, esse adereço, esse ingrediente, esse ovo que não estava no programa e vai ter que entrar, essa aguinha que ela teve que colocar que estava pronto, isso conta diante de Deus. Porque você pode dizer, amor, não tem não. Eu já fui na casa, irmãos. Olha quem eu trouxe para comer com a gente, o pastor, irmão. Só fiz para nós dois. Eu tinha que arranjar um elogio. Eu falei, olha, sua esposa é sincera. Não dá para negar. Que mulher franca. Assim, ela não prestou atenção. Ela nem quis ensaiar. Ela falou, só fiz para nós dois, amor. Você decide, ou você ou o pastor come o segundo prato. E já foi dizendo, o dela está garantido, o outro dois vai dividir. Eu absolutamente, irmã, a gente vai ficar, que você diz um negócio desse? Que a gente veio para almoçar. Não, e começou ali uma peleja,
E a gente já começou a de conselheiro antes do almoço. Amor, você sabe que eu não gosto disso. Você tem que me avisar. Por que você não avisa? E ele, mas amor, o pastor é de casa. De casa, o pastor é de casa. E eu não sabia para quem olhava. No final, eu levei os dois para comer fora, que era o que eu podia fazer. Eu levei os dois para almoçar comigo. Você tem que aprender a dizer não se a oferta que você está dando a Deus não te custa nada. Acostume. Tá vendo? Veja, o lado que ele está levando. Você tem que dizer não se a oferta que você está levando a Deus não te custa nada. E sendo que a oferta que está na Escritura é da gente ajudar o próximo, né? Donativos, é ajuda ao necessitado. Essa é a oferta. Tá certo? Essa é a oferta. Porque o sacrifício a Ruxa já pagou. Né? O escrito de dívida que havia sobre nós, ele pagou no madeiro. Né? Como a gente já viu, acho que é em Colossenses. Acho que é em Colossenses, sempre esqueço, amados, mas vamos ver aqui. Colossenses. Então você está vendo que ele sempre está falando de oferta, oferta, oferta para quê? Para a pessoa sempre ligar. Oferta, dízimo, oferta, dízimo. A mensagem vai levar a isso, porque por mais que ele está falando de zedão e tal, mas ele está dizendo que o que não te custa nada, você não deve oferecer a Deus o que não te custa nada. Isso aí está dando a levar a oferta ao dízimo, ou seja, então se a pessoa ali está sem dar dízimo e oferta, a pessoa vai falar assim, é verdade, eu tenho que dar o que está me custando, porque o dízimo me custa. Então, eu vou dar o dízimo, eu tenho que dar, entende? E sendo que, a Ruxa, ele pagou o preço. Ó, o escrito de dívida que era contra nós, Bíblia, acho que é em Tessalonicenses, acho que é 2 Tessalonicenses, Colossenses 2,14, Colossenses 2, Colossenses 2. Então veja bem. Olha. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Yahweh vivificou juntamente com Yahushua. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a no madeiro e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles no madeiro. Então vocês vejam, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, ou seja, em pecados, que é na religião, e na incircuncisão da sua carne, ou seja, a sua carne ela estava incircuncisão na sua carne. Por quê? Porque a carne estava incircuncisa na religião, na visão carnal. Então você estava na carne, a pessoa estava na carne, não no espírito. Tá certo? Estava na carne. E o espírito estava mortificado. Então aqui, ó, hoje vivificou juntamente com Yahushua. Vivificou como? Vivificou o espírito. Tá certo? Ele nos perdoou todas as transgressões. Quais as transgressões? As transgressões que nos levavam a pecar por estar no físico, na carne, na religião, onde ele não está. Tá certo? E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. O que consistia em ordenanças? A lei, que era a religião. E que nos era contrária. Nos era contrária por quê? Porque a religião é físico. O espírito é no espírito, no entendimento. Então era contrário que Yahushua veio anunciar, que é o Pai, que é no entendimento. Ele a removeu pregando-a no madeiro. Ele removeu o quê? A dívida que havia sobre nós. Que consistia em ordenança, ou seja, qual era a dívida? Era a lei. Tá certo? A lei que era a religiosidade, a religião. Que consistia em ordenança. E que nos era contrária porque era físico, não no espírito. Ele a removeu pregando no madeiro. E tendo despojado os poderes e as autoridades, que fez dele um espetáculo público, tá? Triunfando sobre eles no madeiro. Ou seja, os poderes, despojados dos poderes e autoridades que consistia
Em ordenanças, ou seja, porque esses poderes são as autoridades que estão enganando na religião. Então, ele despojou esses poderes às autoridades, tá certo? No madeiro, tá certo? Então, vocês vejam bem. Agora aqui, esse moço, Jason, ele está falando aqui, né, que a pessoa tem que dizer não para si, né? E dizer sim para a religião, né? Vamos continuar aqui. Se a gastar algo do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro, no serviço ao Senhor, que já estava programado, desprograme-se, reprograme-se. Diga não para essa rotina que você às vezes vive, é uma mesmice que você se enfiou e nada pode mudar. Pelo amor de Jesus, o nosso Deus é um Deus de mudanças. E se você ficar nessa rotina, Ele não pode usar você em outras áreas, porque você se engessou num caminho que você mesmo trilhou. Você diz, Senhor, já estou tudo programado. Diga não quando o seu serviço ao Senhor não te custar nada. Tem que custar alguma coisa, não vai ter graça. Então, veja, ele falou em dinheiro, ou seja, dinheiro é o quê? Dízimos e ofertas. E sendo que Yahushua, ele foi o último dízimo dado por nós, que ele se deu como dízimo, porque dízimo é morte, como a gente já viu em outros vídeos, né? Que, tantas pessoas foram dizimadas, ou seja, tantas pessoas foram mortas, como a gente já viu. E Yahushua, ele foi dizimado por nós, morto por nós. E ele foi ofertado por nós, ele se ofereceu em sacrifício por nós, como oferta. Entende? Então aqui não, aqui ele está dizendo que a pessoa tem que dar dízimos e ofertas, e sendo que é em dinheiro, sendo que o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimentos, ou carnes, ou cereais, né? E oferta eram donativos para as pessoas que precisavam. Então vocês vejam que foge totalmente da escritura. Eu gosto de dar gravatas. Mas tem umas gravatas que eu vou assim, meu Deus, aquela gravata que eu achei. Eu achei a gravata, fui lá nos Estados Unidos, achei a gravata certa, que combina com o paletó certo. E aí vou numa igreja e o código, vem um irmãozinho e diz, pastor, eu já fico pensando, não. Mas ele está de olho, eu já entendi, olha, pastor, que gravata é essa? Meu Deus, aí diz a frase, quando eu vou ter uma gravata dessa? Agora, irmão, agora. Você vai ter agora. Se eu pensar duas vezes, eu digo, irmão, dá licença, daqui a pouco eu volto. Eu vou subir, porque eu já sei que ele está de olho na gravata. Então eu tenho que dar logo, não dá para pensar muito, Senhor, meu serviço a ti. Toma aqui, irmão. Depois me dá paz, depois, quando eu acho outra, me dá paz. Mas na hora não. Mas é gostoso você saber que você está servindo de alguma maneira. Agora, se eu tenho uma gravata, aquela gravata que eu usei na última folia de reis antes de eu me converter, e agora eu venho e trouxe para o culto, e o irmão gostou, irmão, dá uma isso, eu estou me livrando. Essa não vale. Você tem que dar alguma coisa que custe, que te custe. Você olha e diz, lá vai ela, lá vai ele, que você está dando, mas você sente, custou. Se não vai te custar nada, diga não, essa não, eu vou dar alguma coisa diferente para você. Diga não quando a oferta não te custa nada. Que mais? Diga não quando você tiver que agir como sacerdote na sua casa, ou como sacerdotisa. Você que é chefe de família, você é irmão, irmã. Texto de 1 de Reis, capítulo 1, verso 6. Olha o que diz 1 de Reis 1 e 6. Vou ler o 5 para você entender. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Agora o versículo triste. Jamais seu pai Davi o contrariou. Jamais Davi disse não para esse filho. Jamais disse, por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Sabe o que parece que esse texto está dizendo? Porque esse filho, porque Adonias era muito bonito, o pai Davi nunca conseguiu dizer não para ele. O texto diz, 1 de Reis 1 e 6 diz, jamais Davi disse não a ele. Ainda há pais, irmãos, e mães, que não dizem não para os filhos. Tem pai que ainda acredita que seu filho é um anjinho. Irmãos, não existem crianças anjinhos. Você quer ver que toda criança já nasce, como disse Davi no Salmo 51,
Em iniquidade fui formado e minha mãe me programou em pecado. Nasci com pecado na veia. Pega 2 bebês lindos, de famílias diferentes, de 2 anos de idade, põe numa salinha e põe uma bolinha só. 2 nenéns e uma bolinha. 2 nenéns que brincavam na salinha lá em cima até hoje. Põe os 2 sozinhos numa bolinha. Está um agarrando o outro daqui a pouco, arrancando um pouquinho do cabelo que está nascendo e tal, por conta de uma... Sabe o que é isso? É o pecado na veia. Já nasce com pecado. Qual é a primeira palavra que a criança fala? É papai? Não. É Jesus? Quem é Jesus? É mamãe? Não. É não. Você vai botar chupeta? Não. Quem ensinou? As crianças já sabem dizer não e tem pai que não sabe dizer. Raio de quatro. Então vocês vejam, ele fala que o pai é sacerdócio em casa. Mas aqui no templo físico, não, porque o sacerdote é aqui, ele aqui, ó. E sendo que a escritura a gente leu, né? Como a gente leu em Pedro, né? Vamos ler de novo, a gente leu. Vamos ler de novo. Acho que é 1 Pedro 2, não é isso? 1 Pedro 2, acho que é 25. Não. Já esqueci, gente, onde tá escrito? É impressionante, cara, eu esqueço. Nós somos casas espirituais. Gente, que horror. Bíblia. Primeiro Pedro 2,5. É 1 Pedro 2,5. Tá vendo? 2,5. Eu falei 2,25. Ela tá melhorando. 1 Pedro já foi, né? 1 Pedro 2. Aqui, ó. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócios separados, ou seja, sacerdote separado no espírito, no entendimento, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh por meio de Yahushua, tá certo? Mas o moço aqui está dizendo que você é sacerdote na sua casa. Agora na igreja você não é, porque na igreja ele é o sacerdote, tá certo? Que ele que fala e você tem que ouvir o sacerdote num templo físico. Mas na sua casa você é sacerdote, para poder dizer não para os seus filhos. Mas você não é um sacerdote para você adorar o Pai em espírito e em verdade, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh por intermédio de Yahushua, por meio de Yahushua. Isso não. Você não é casa espiritual, você é casa, você é templo do Espírito, mas você tem que estar aqui no templo do Espírito. Aí você tem que estar aqui no templo físico. Você é templo do Espírito, mas você tem que estar no templo físico. Então, na verdade, a pessoa que vai aqui não é o templo do Espírito, porque vive no físico. Então, vocês vejam que foge totalmente da Escritura. Vamos continuar. Agora estamos dizendo não para ele. Você tem que dizer não se você é sacerdote da casa. Olha o que diz o texto. Esse infeliz do Adonias, que assumiu de rei antes do pai morrer, já estava arranjando problema, e sabe o que diz o texto? Mas isso é porque o pai nunca disse não para ele. Não significa limites. Meu filho pode ter 8 anos de idade e querer dirigir. Pai, eu quero dirigir. Eu digo que é muito bonitinho. E bota até atrás do volante. Mas eu não posso dar um carro para uma criança de 8 anos dirigir, por segurança dele e do resto do mundo. Então eu tenho que dizer, não, meu filho, agora não. Mas eu quero. Não, meu filho, agora não. Se você tiver que dizer não 3 vezes, você já não tem tanta autoridade como eu achava que você tinha. Quando você é sacerdote em casa, aprenda a dizer não, pelo bem do seu filho. Então, quando você é sacerdote em casa, não que você é sacerdote porque você é a casa espiritual, porque você é a morada do Espírito. Não. Mas você é sacerdote em casa para dizer não para os seus filhos. Mas não de você ser sacerdote no Espírito. Vocês estão entendendo a diferença? Diga não hoje para a polícia não dizer não amanhã. Não. Mãe, eu vou sair agora, que hora você volta? Não sei que hora eu vou voltar. Você sabe, meu filho, que hora você vai voltar? Você não sabe, eu vou te dizer agora que hora você vai voltar. Você estava desinformado, agora eu estou te informando. Você vai voltar tal hora.
Mas mãe, meus amigos, tal hora, tá entendido? Tá entendido? Tal hora. Quem é o sacerdote da casa? Deus não vai cobrar do seu filho aquilo que é responsabilidade sua. Amanhã, quando ele tiver idade para responder por ele mesmo, você está livre disso. Agora você é responsável pelos filhos que Deus te deu. Sabe por quê? Porque você não é dono dos filhos, você é mordomo. Você cuida do que não é seu. Então você tem que entender que a palavra não precisa ser dita. Diga não quando você tiver que ser sacerdote. Não. Então vocês vejam que ele sempre está botando sacerdote na sua casa, mas é uma coisa física dizer não para o seu filho, porque você é sacerdote de sua casa físico. Você vai dizer não para o seu filho. Mas ele não está levando a pessoa a entender que ela é sacerdote da casa, que ela é sacerdote, não da casa física, mas ela é o sacerdócio separado. Por quê? Porque nós somos casas espirituais. Está bem claro na escritura isso, veja. Mas ele não está levando isso. Ele está dizendo que a pessoa é sacerdote na sua casa, para poder dizer não para os seus filhos, por coisas físicas, por coisas dessa vida temporal. Que isso aí é obrigação de cada um que tem filho, né, de realmente educar seus filhos. Mas isso não é uma coisa espiritual, isso é uma coisa física. Você vai educar seu filho numa coisa física. Por exemplo, filho, quando você for... A minha mãe, meus pais, eles eram pessoas assim, que não tinham estudos, né? Meu pai era analfabeto, meu pai só sabia escrever o nome dele. Minha mãe, ela aprendeu a escrever, escrevia muito mal, lia também muito mal, né? Mas quando eu saía com minha mãe e eu sentava no ônibus, a minha mãe sempre falava para mim, ó, minha filha, você está sentado no ônibus, mas se chegar alguém mais velho, maior que você, pode ser até uma moça, pode ser uma pessoa que é mais velha que você vai levantar, vai ficar em pé e vai ceder um lugar. Então eu aprendi isso com minha mãe. Sabe? Mas isso é uma coisa espiritual que ela me ensinou? Não, isso é uma coisa de ser educado com a pessoa. Então, mas ele está falando aqui com você sacerdote na sua casa, para a pessoa pensar que o não que ele ensina o filho, que a educação que ele dá para o filho é uma coisa espiritual, não é uma coisa física. Então vocês vejam aqui o que diz aqui, olha só. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, está falando espiritual, para serem sacerdotes separados aonde? Nessa casa espiritual, no espírito, no entendimento. Mas o moço, ele está dando a entender que você é sacerdote na sua casa para educar seu filho, para dizer não para o seu filho. Tá? Mas é só para isso. Mas você não é sacerdote espiritual de uma casa espiritual, mas você é sacerdote para você educar seu filho. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, a Yahweh, por meio de Yahushua. Então vocês vejam, sacrifícios espirituais, mas ao mesmo tempo físico, as pessoas oferecem sacrifícios físicos para qual Deus, porque não é para Yahweh, porque ele aceita sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh por meio de Yahushua. Tem que ser aceitável a Yahweh, que Yahweh aceita, que é adoração espírito em verdade, que Yahweh aceita, mas Yahweh aceita por meio de Yahushua. Se não for por Yahushua, não tem como. Porque a pessoa não está adorando o verdadeiro Deus. Por quê? Porque a gente só adora o verdadeiro Deus, que é Yahweh, por meio de Yahushua. A gente tem que ir a Yahushua para Yahushua não levar o Pai. Então é diferente. Então aqueles que negam o Filho, que nega Yahushua, que só crê no Pai, não está adorando o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque para a pessoa ir ao Pai, tem que passar pelo Filho. Não tem como. Porque a Escritura é bem clara. E Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, vamos ver o que ele vai falar. Mas vocês vejam que é totalmente diferente do que a Escritura fala. Ele aqui está falando do sacerdote, mas a pessoa é sacerdote em casa para educar seus filhos, para dizer não para o filho. Mas a pessoa não é sacerdote de ser o templo do Espírito e de ser sacerdote separado a Yahweh para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh por meio de Yahushua, como está escrito em 1 Pedro 2,5. Porque veja, nós somos sacerdotes espirituais no entendimento para a gente aceitar sacrifícios, para a gente oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh. Então é no Espírito. Nós somos casa espiritual, templo do Espírito, sacerdote separado, ou seja, no Espírito, não é nada físico, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh
por meio de arroxo. Então vocês vejam. Mas aqui ele não está falando isso. Está falando o contrário. Vamos continuar. Porque é bom dizer não. Porque leva uns anos para você ser entendido e aceito. O filho que ouve não hoje, daqui uns 20 anos, quando alguém elogia, ele diz, papai, quando eu falar assim, não, isso não. Na hora ele chora, reclama. Vai levar uns 20 anos para ele ver o quanto valeu o não que ele ouviu quando você falou para ele. Hoje, os pais, irmãos, sabe que você está num avião querendo dormir, tem uma criancinha querendo andar no meio dos corredores, e falando, e gritando, e a mãe, você tem que ficar quieta. E aí eu abri os olhos, o moço está chateado. Falei, não me põe de bicho-papão. É a senhora que tem que dizer não para ela, não sou eu. Tem na igreja que dizem, não fala que senão o pastor não gosta. Fala, você gosta, irmã? Você gosta? Ou sou eu que não gosto? Se você, não põe na minha conta, não põe na conta do pastor, diga não. Você perdeu a autoridade, recupere se é que pode. Agora você tem que aprender a usar não dentro da sua casa. Diga não. Porque se não disser não hoje, amanhã o prejuízo é tão grande e você vai chorar diante do Senhor como chorou Davi. Irmão, Davi foi bom em tudo, só foi ruim como pai. Os filhos de Davi foram um terror. Um matou o outro, um abusou da irmã. E sabe o que Davi fazia? Davi fazia nada. A Bíblia diz que ele não sabia dizer não. Para Deus ele sempre dizia assim. Os filhos ele não sabia dizer não. E ele foi perdendo filhos e tendo problemas dentro de casa. Por quê? Porque ele não foi sacerdote. Você, irmão, você que é homem, não é só para dizer não para a esposa. Amor, eu queria um negócio. Não. Amor, precisava de cartão de crédito. Não. Amor, eu queria fazer as unhas. Não. Não, isso não é saber ser sacerdote. Você tem que pagar as unhas dela, mandar ela para o salão. Amor, vai mesmo. Pinta esse cabelo, amor. Toma aqui o dinheiro. E vai. Você tem que aprender a fazer isso. Agora, diga não para as coisas erradas. Agora você vê, ele está falando do sacerdote para dizer não, mas vocês vejam que é tudo no físico, né? Que você não deve dizer não para dar um dinheiro para sua esposa fazer a unha, isso não. Mas diga não para as coisas erradas. Mas as coisas erradas o quê? No físico, porque isso tudo é físico. Ele está falando para a pessoa ser sacerdote, mas no físico, não tem nada no espírito aí. Isso é por conta da ribalta. Isso é um endosso para a ribalta, para o final de semana. Não, há homens que só sabem dizer não porque não deve. Tinha que dizer não para outras coisas e não diz. Diga não porque é errado. Diga não para o filho que diz respeito. Viu seu filho desrespeitar sua esposa? O que você está fazendo? Você não pode falar assim com sua mãe. Agora, se você como sacerdote engole o não, você amanhã vai ter que engolir tantas outras coisas e vai olhar para trás e dizer, meu Deus, por que eu não disse não para esse garoto? Por que eu não disse não para essa menina? Nossos filhos são exatamente o reflexo do que nós fizemos dele. Pai nenhum pode reclamar dos filhos. Eu não posso reclamar da minha. Quando acontece alguma coisa que eu não gosto, eu tenho que dizer, Senhor, Salmo 19, que diz de que se queixa o jazo vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tem que dizer, alguma coisa eu fiz de errado, em alguma área eu falhei, faltou dizer não em alguma hora. Aprenda a dizer não quando você é sacerdote da família. Não se constrange dizer não pelo bem dos seus filhos. Deus disse não. Então vocês estão percebendo que ele está levando o sacerdote, mas no lado físico. Porque até mesmo a coisa que ele está falando de dizer não para si e dizer sim para Deus, para as coisas de Deus, esse sim também é físico. Por quê? Porque é sim para ir numa igreja, né, como ele está falando, é sim de dar dízimos e ofertas, porque ele tocou em dinheiro, ou seja, o dinheiro que ele tocou, que ele falou dinheiro, ele não falou dízimos e ofertas, mas a pessoa vai levar a entender que é dízimos e ofertas. Então vocês vejam que tem coisas que mesmo que ele não fale, se ele fala em dinheiro, a pessoa vai entender que a obra de Deus precisa de dízimos e ofertas. Então você vê que ele está falando tudo físico. Ele, em nenhum momento ele falou nada no espírito, está tudo no físico. Ainda que alguns não entendam o não agora, eles vão te agradecer depois. É tão bom um filho já maduro vir dizer, pai, obrigado por você disse não naquela época. Não é? Você entendeu que a companhia não era boa para ele, você sabe que ele não está entendendo de não, meu filho, você não vai sair com esses colegas. Mas todo mundo sai, mas você não vai sair, meu filho, não vai. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai não dava muita chance para nós. Ele tinha uma frase, ele falava assim, olha os banhos,
isso era o sinal, era o código. Né? Só tinha um banheiro na casa, corria todo mundo, quem podia, na fila, e tomava um banho, porque ele tinha que ir para a igreja, ele que regulava o som, ele que arrumava as cornetas do lado de fora. Lembra o tempo das cornetas? Meu pai arrumava aquilo tudo, então ele tinha que ir cedo, e nós íamos. Então ele só falava, olha os banhos, e a hora que ele entrava no carro, irmãos, e ligava, nós tínhamos que estar no banquinho de trás arrumados, porque senão tínhamos que correr atrás do carro para entrar. Você acha que eu precisei de cura interior para isso? Não. Glória a Deus, meu pai me ensinou o caminho da igreja, me ensinou o caminho da casa de Deus. Hoje você veja, quando o pai dele ia para a igreja, falava, olha os banhos. O meu pai me ensinou o caminho da igreja, o caminho da igreja, o caminho da religião, não o caminho que é Yahushua. Vocês vejam a diferença. O caminho da casa de Deus, que é a igreja, que é o templo físico, não o caminho no espírito, que é Yahushua. Então vocês vejam que foge totalmente. Promovido agora, mas ele pode ver os filhos no caminho, os dois filhos homens, os dois são pastores, a filha que serve ao Senhor também trabalha, dirige um departamento infantil inteiro numa igreja. O caminho que ele ensinou nós aprendemos. Então o caminho que ele ensinou foi o caminho da religião, o caminho da igreja, não o caminho que é Yahushua. Então dois filhos são pastores que na verdade não são pastores, porque o único pastor é Yahushua, como está escrito em João 10, que ele diz, eu sou o pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Esses aqui deram a vida pelas ovelhas? Será que esse homem aqui, o Jason, ele morreu pelas ovelhas? Ele foi sacrificado no madeiro pelas ovelhas? Para ele se denominar pastor? E sendo que a Escritura diz bem claro, todos os que vieram antes de mim, está escrito assim em João 10, são ladrões e salteadores. Todos que vieram antes de Yahushua. E esse aqui é ladrão e salteador, por quê, amado? Que Yahushua disse isso? Porque esses aqui, ó, estão sendo pastoreados por esse aqui que não é pastor. Não é Yahushua que está pastoreando, porque o caminho que eles estão indo é o caminho da religião, o caminho do templo físico, e não o caminho que é Yahushua. E não o pastor que é Yahushua. Tanto é verdade que se alguém perguntar aqui para alguns desses aqui que estão aqui, quem é o seu pastor? Eles vão falar, meu pastor é o pastor Jason Luiz, da Igreja de Nova Vida de Piedade. Então, esse Jason Luiz está antes de Yahushua. Tanto que Yahushua disse, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Está em João 10 isso, veja. Todos os que vieram antes de mim. Está bem claro. Vamos ver aqui onde é que está escrito aqui, em qual parte. Espera aí. Vamos botar aqui, ó. João 10. Vou botar aqui João 10, 10. João 10. Vou botar aqui porque aqui tem várias traduções. Porque tem umas que tá... Todos que vieram antes de mim eram ladrões, mas não é. São ladrões e salteadores. É assim que está na Escritura. Vamos colocar aqui de 1 a 10. Então vocês vejam, ó, Yahushua disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pelo muro é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Qual é o curral que ele leva para fora? Fora da religião. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. E Yahushua fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Aí aqueles botam esse título para a pessoa não se ligar no que ele está falando. Aí aqui, vamos ler aqui com esse título, olha só, Yahushua é a porta. Então Yahushua continuou o quê? Aqui vai tirar aqui, porque eles vão ver que Yahushua é a porta, mas para poder tirar o que o texto está dizendo. Mas vamos ler aqui de novo para a gente ver, sem isso aqui para vocês entenderem. Yahushua fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Qual comparação? Dizendo que ele é a porta. Essa é a comparação, que aquele que entra no curral das ovelhas por outra porta, mas não entra pela porta, é ladrão e salteador. Então aqui ele está dizendo, ó,
Ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Yahusha continuou. Vocês vejam que aqui é a continuação, ó. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles, ó. São ladrões e salteadores. Veja, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Aqui tá, ó. Se alguém entrar, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Veja, se alguém entrar por mim, que é a porta, que é estreita, que é a porta Yahusha, será salvo, entrará por onde? Pela porta, para entrar no caminho. Sairá da onde? Do engano da religião, da porta larga. E achará pastagem, mas aqui não é pastagem, é comida, alimento, ó. E achará comida, alimento. Tá bem claro, não é pastagem, é alimento. Porque Yahusha é o alimento, ele é o pão vivo. Então vocês vejam. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Esses que vieram antes dele. São ladrões salteadores. Quem é os pastores? Porque ele é o único pastor. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida e a vida completa, e vida em abundância. Então vocês vejam bem. E aí ele diz, eu sou bom pastor. Vamos botar aqui mais aqui, ó. E aí vou encerrar essa parte. Ó. Não, peraí, deixa eu botar aqui mais, ó. Vamos continuar aqui, ó. A gente leu até o 10, agora vamos lá. Tá? 10. Bora, filho, tá muito mole. Ó. Aí aqui, ó. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são deles. Veja aqui, ó. O empregado, seja o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, tá? Aqui, ó, o empregado trabalha somente por dinheiro. Aqui tá falando do pastor, do mercenário, ó. O mercenário que não é pastor, ou seja, que trabalha por dinheiro, que é só o dinheiro. A quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Veja. Por quê? Porque aqui, veja bem, ele não é pastor e não está interessado nas ovelhas. Vamos ver aqui, 13, 14. Vamos ver aqui. Veja bem. E vou encerrar por aqui, amados, quando acabar. Ó, o empregado ou mercenário, que é o pastor, que não é pastor, como a gente viu, foge porque trabalha somente por dinheiro. E não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Estou pronto para morrer por elas. Veja, eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas. Então vocês vejam, esses pastores que estão aqui dizendo que são pastores e que não são, eles dão a vida pelas ovelhas, amados? Então vocês vejam bem. Tinha muita conversa. Hoje estamos na fase do diálogo. E você tem que conversar com o filho. Na nossa igreja, uma menininha correu e meu sogro foi lá e disse para a mãe. Amados, eu vou parar por aqui porque o vídeo está ficando muito longo e aí eu fico com medo de apagar, tá certo? Então eu vou parar por aqui. Então vocês vejam que ele falou que o pai dele ensinou ele o caminho da igreja, não o caminho que é Yahusha. Então, amados, saiam do caminho da igreja, do caminho da religião que é físico e vá para Yahusha, que é o caminho no espírito, tá certo? Que Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dê o like, por favor. Quem está gostando, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, né? E compartilhem para que outros possam ter acesso à verdade, tá certo, amados? E sejam livres, amados, do engano da religião, em nome de Yahusha. Até a próxima.